Olá, queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É uma alegria muito grande podermos realizar mais uma atividade desta casa. Desta vez estamos aqui reunidos para fazer a apresentação resumida da Revista Espírita do mês de março de 1859, nesse projeto que nós temos da Revista Espírita Online. Mensalmente estamos fazendo o estudo da revista correspondente àquele mês, só que voltando no tempo e lá no ano de 1859. Então, hoje, nós vamos apresentar aqui, de forma resumida, os artigos contidos na Revista Espírita de março de 1859. Então, uma alegria nós temos aqui a nossa convidada Ana Carolina, que é de Lavras, do Centro Espírita Augusto Silva. Ana Carolina já participou conosco de uma atividade do NEFA, que é a Prosa com Chico, né, está colaborando aqui na Revista Espírita. Ana Carolina, muito obrigado, tá, pela sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Ótimo. Muito bom. Temos aqui a Vanessa e o Edmilson, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que para nós aqui, pelo menos do Núcleo, dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Mas agradecemos muito a Vanessa e o Edmilson pela colaboração também com esse trabalho da Revista Espírita. Então, para darmos início, nós vamos pedir a Vanessa para, por gentileza, fazer a nossa prece inicial para podermos iniciar os nossos estudos. Vamos lá, então. Então, vamos, quem se sentir à vontade, fechar os seus olhos, não como um ritual, nem como uma obrigação, mas para que esse momento de oração seja trazido para dentro, que ele nos faça refletir, acalmar o nosso coração, para nos conectarmos e pedirmos o amparo da espiritualidade maior, que acompanhe os nossos trabalhos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, e sempre está nos intuindo, nos direcionando e cuidando desse trabalho de luz que o NEFA oferece a todos que nos procuram. Nós pedimos que cada um aqui hoje traga as lições, os ensinamentos e estimule em cada um que escuta a vontade de conhecer, de estudar, de refletir sobre o Espiritismo. Que Jesus, nosso Mestre Maior, também esteja ao nosso lado, nos amparando no trabalho no bem. Que assim seja. Muito bom, muito obrigado, Vanessa. Que assim seja, que Jesus abençoe aí o nosso estudo de hoje, né? Gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo, agradecer, né, por acompanhar as atividades do NEFA e lembrar que, em relação à Revista Espírita, nós já fizemos, no ano passado, as 12 edições do ano de 1858. Está numa playlist no canal do NEFA. Aqueles que tiverem interesse, curiosidade, podem acessar, né, e acompanhar essa apresentação que nós já fizemos do ano de 1858. Esse ano nós já fizemos de janeiro e fevereiro de 1859, estamos fazendo hoje a apresentação resumida dos artigos da revista de março. Então nós vamos dar início, essa revista tem 9 artigos, cada um de nós vai apresentar alguns deles, e vamos começar com o nosso amigo Edmilson, que vai falar sobre o primeiro artigo da revista, que é intitulado Estudo sobre os Médiuns. Edmilson, fica à vontade. Tarefa difícil, viu, Leonete? Resumir a Revista Espírita e resumir esse artigo também é uma tarefa difícil. Os nossos amigos que estão acompanhando conosco esse resumo e às vezes estão motivados a estudar, a aprofundar um pouco mais, mas mesmo aqueles que vão ter essa visão mais abrangente, né, um pouquinho de cada coisa ao longo desses meses que nós vamos fazer esse trabalho, vão notar que ao longo do tempo que a revista, que Kardec editou, a revista, ela foi mudando um pouco o jeito dos artigos pela própria evolução
da doutrina, né? Pela publicação dos outros livros, né? Além do Livro dos Espíritos. Mas é muito curioso a gente notar que nesse primeiro ano, segundo ano, nos 3 primeiros anos, muitos artigos que surgiram na revista, de alguma forma um pouco mais elaborado, voltaram como textos da obra básica. Né? E porque Kardec usou a revista como uma espécie de laboratório, de experimentação, né? Porque ele comunicava com as pessoas, a revista trazia feedback dos leitores, ele analisava artigos, então tem coisa que ficou na revista que não foi para a obra básica, porque era uma coisa muito pontual, muito específica. Estou fazendo esse preâmbulo, a gente tem um tempo curto, mas para chamar atenção para esse artigo, primeiro, porque ele vai falar um pouquinho sobre mediunidade e sobre tipos de mediunidade, que é algo que quem já estuda doutrina vai encontrar esse texto com um pouquinho modificado, principalmente no Livro dos Médiuns. Né? Mas é uma oportunidade de a gente perceber, primeiro, essa questão, né? Kardec tratando desse contexto. Ele já tinha na Revista Espírita feito uma classificação dos tipos de mediunidade, mas ele retoma isso nesse artigo. Então, para não ficar uma coisa muito... Então, o convite aqui é um convite de releitura, né? De estudar essa questão da mediunidade, mas de uma forma sucinta, porque ele vem num artigo pequeno, proporcionalmente ao que está no Livro dos Médiuns. Então, é sempre bom a gente reler e perceber o trabalho que Kardec estava tendo de construção, claro, inspirado pelos espíritos que trouxeram esse conhecimento, né, o conhecimento da doutrina, mas Kardec estava elaborando e usando muitas vezes a revista como um filtro que depois ele refinou em textos mais específicos, mais pontuais, até com o feedback que os leitores davam em relação aos artigos. Então, nesse primeiro artigo dessa revista de março, ele começa com aquela frase que é meio um chavão do que a gente estuda, né? Todos somos médios, mas aqui nós vamos falar dos médios que têm uma manifestação mais ostensiva. Ele começa falando disso, separa a questão a mediunidade de efeitos físicos da mediunidade inteligente, né? Comenta além no meio do texto a questão da mediunidade de efeitos físicos, que é geralmente proporcionada por espíritos ainda num grau evolutivo mais inferior. Isso não quer dizer que eles não tragam ensinamentos importantes, inclusive foi usado muito isso no início para manifestar e para despertar o interesse das pessoas. Muitos desses espíritos faziam um trabalho conduzido por espíritos superiores, mas Kardec vai colocar aqui que os espíritos superiores não ficam, entre aspas, perdendo tempo para ficar aqui batendo tambor, levantando mesa, né? Mas, apesar da importância que esses fenômenos tinham. E aí ele começa a falar dos fenômenos de efeito inteligente, destacando nesse artigo especialmente a psicografia, que ele chama... Engraçado, tem uma questão de tradução, né? Eu estava lendo a Revista Espírita inicialmente, numa tradução do Herculano Pires, que foi uma que eu tinha aqui anterior, né? E ele fala dos escreventes. Aí na revista já fala psicógrafo, que foi o termo que popularizou depois. Mas é uma questão só de tradução. E aí eu vou destacar alguns pontos aqui, Net, bem rapidamente, só para o pessoal ver como é que o artigo está construído. Algumas coisas que me chamou a atenção. Bom, primeiro ele lembra que a psicografia é o fenômeno inteligente mais comum, né, que mais aparece, pelo menos era o que chamava atenção na época, que era o mais comum, e que apresentava duas variantes, os médiuns mecânicos, né, e os intuitivos. E é interessante Kardec dar um destaque aqui para mostrar que não existe uma situação que é melhor ou pior, mas tem duas situações que precisam ser destacadas. Primeiro, que o médium mecânico ele acaba trazendo uma veracidade, uma situação de comprovação maior. Não que o intuitivo não seja, mas para quem está investigando, o médium mecânico causa espanto até, né? É um fenômeno, muitas vezes até assinando com a caligrafia do espírito, etc. Tem elementos de comprovação ali muito fortes. E ele comenta também que o intuitivo ele tem uma dificuldade, que às vezes até o médium manifesta, de perceber
porque ele vai pensando se é dele o pensamento ou se é do espírito. Mas Kardec já aproveita para dar uma lição ali para nós, que é uma questão de treinamento. E ele dá um exemplo muito legal no artigo, que é igual um intérprete. O intérprete funciona como esse médium. Imagina duas pessoas de nacionalidades distintas, falando idiomas diferentes, e tem um intérprete traduzindo. O pensamento não é do intérprete, mas ele, com a bagagem dele, ele entende o que a pessoa está falando naquele idioma, e muitas vezes usa até uma palavra que é sinônimo daquilo que talvez o autor falasse se soubesse o idioma diretamente. Então, mas ele é um meio de interpretação, e que o médium deve usar isso como treinamento, assim, para perceber aquilo que é dele, aquilo que não é, né? E ele vai dando exemplos, ele vai comentando coisas interessantes, por exemplo, que dentro dos médiuns psicógrafos vão ter variações, e também na psicofonia, vai tendo variações, né, de médicos que é capaz de escrever uma poesia, né? E aí fala da afinidade do espírito, que nem sempre, às vezes, que o espírito, às vezes, não, um espírito de um poeta, nem sempre escolhe um médium que é poeta para receber as mensagens que ele dita, às vezes vai atrás de um médium que não tem aquela habilidade, né? Isso é muito interessante, porque existem outras questões a serem colocadas aqui que não vai dar tempo da gente discutir, que é também da afinidade do médium com o espírito, etc. Então, é muito interessante. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso destacar aqui, que eu acho que o meu tempo já está no limite. Bom. E no final tem um texto bastante interessante do Espírito São Luís, que Kardec traz de volta, do Espírito São Luís, falando, inclusive, da questão dos fenômenos físicos. Eu vou destacar só um pedacinho para a gente encerrar essa minha fala aqui. Acho que já dei a motivação aí para o pessoal ler, né? Mas olha só, zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia. Ele falando da importância do fenômeno inteligente em relação ao fenômeno de efeito físico. As pessoas, às vezes, procuram os fenômenos de efeito físico porque eles são impactantes, né? Mas se ela não tiver uma mudança moral, aquilo impacta, mas ela daqui a pouco ela crê e descrê. A inteligência, ela vai refletir. Você vê a obra do Chico, né? Mesmo para quem não conhecia o Chico, pega o livro para ler, se espanta. Você fala assim, mesmo uma pessoa com bagagem, com estudo, com capacidade, é muito difícil a pessoa escrever textos tão variados, com tantos estilos, né, com tanta profundidade. Mesmo aquelas pessoas que têm uma sumidade, um estudo muito profundo de várias coisas. Então, é interessante, ele vai falando isso, eu não vou ler inteiro, mas zombaram das mesas girantes, mas não da filosofia. E ele vai falando da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Então, é bem legal isso, porque a doutrina depois se desenvolveu e Kardec foi usando esses textos para construir e depois apresentar para nós nas outras obras que vieram, principalmente no Livro dos Médiuns. Edmilson, sou forçado a concordar com você de que realmente é um tema difícil para falar em 5 minutos. Difícil não, é muito assunto, né? Importante esse estudo sobre médiuns para resumir, mas a ideia é sempre apresentar de maneira resumida para deixar esse gostinho para que as pessoas depois procurem e leiam diretamente na Revista Espírita e também para mostrar, de um modo geral, quais eram os assuntos tratados por Kardec na Revista Espírita, né? Muito bom, a gente agradece aí a sua apresentação. E Kardec, ele dedicou nesta revista mais alguns artigos sobre esse tema da mediunidade, né? Dos fenômenos mediúnicos. E no segundo artigo, logo depois desse que você nos explicou, ele tem um artigo intitulado Médiuns Interesseiros. E aí a Vanessa vai nos falar sobre o que Kardec aborda nesse artigo. Por favor, Vanessa. Vamos lá, então. Vou contrapor o Edmilson agora, que ao contrário, né, dessa valorização da mediunidade como algo sério, nesse artigo, Kardec vai falar exatamente o oposto disso, né? Ele vai comentar, né, que existiam, que eles já percebiam, né, nesse movimento, que existiam médiuns que usavam sua faculdade como uma profissão, né? Ou seja, para ganhar dinheiro, para receber por aquilo que fazia. Ele até comenta, né, que lá na França eles ainda não tinham observado, mas que eles já sabiam, né, que existiam
esse tipo de médiums. E aí ele começa a tecer alguns comentários e nos alertar. Por quê? Né? Porque o médium não deve cobrar por aquilo, né? Por aquela mediunidade. Primeiro porque é uma faculdade que ele não tem controle, né? Eu falo assim, ele não vai sentar numa mesa e falar, não, agora, né? Pode perguntar que eu respondo. E por que não vai acontecer isso? Porque um espírito sério, um espírito mais evoluído, um espírito que, né, tem um conteúdo ali, não está ali, né, só por estar, ele não vai estar a bel prazer do médium para falar no momento que ele quer, né, trazer as informações que ele acha útil. E aí ele contrapõe esse fato para a gente poder enxergar, né? Se temos um espírito bom se comunicando, ele não se cativaria pela proposta de cobrar pelo serviço ou de aparecer no momento em que o médium achar que é o momento necessário. E aí ele vai desenvolver nesse assunto, né? Fala da questão de que o médium não tem esse direito de cobrar porque é uma faculdade que ele recebe, né? Não é algo que é dele, é algo que está com ele. E aí traz algumas reflexões que são bacanas da gente trabalhar. E é muito interessante a gente pensar, né? A revista Espírita, que é feita de artigos científicos, e as pessoas têm muito aquela coisa de, nem vou ler, porque ali nem tem reflexões morais, né? Só coisa da ciência, da doutrina. E não é, né? Você consegue fazer reflexões em cima daquelas informações. A primeira que ele traz, né, é essa questão de que os nossos bens materiais, né, as coisas que a gente recebe, assim como a mediunidade das pessoas que encarnam, né, com essa faculdade, não são coisas que são nossas, são coisas que estão conosco, são transitórias, e nós vamos ter que dar conta disso depois. E quantas coisas nós recebemos de graça na vida, mas não damos de graça aos outros, né? Do quanto a gente recebe de apoio, suporte material para passar essa existência, e às vezes a gente não quer dividir, não quer ajudar o outro, e quer só passar, né? Só passar beneficiando a nós. E uma outra coisa que a gente tem que pensar sobre mediunidade é que o compromisso com a mediunidade, a gente escuta muito no movimento espírita, né? Ele tem o dom da mediunidade. Não tem dom nenhum. Porque não é um dom, não é um privilégio, não é um fantástico, não é um compromisso, é uma responsabilidade a mais do que as outras pessoas. Todo mundo tem responsabilidade, mas vamos ser sinceros, da mediunidade é bem apertadinha, assim, né? Aquela que você tem que seguir, né, retinho, tem que ir naquele caminho, né? Ela exige que você vigie a sua conduta moral, que você, né, trilhe um caminho ali mais tranquilo, para você conseguir desenvolver, né, esse trabalho, conseguir viver bem com essa mediunidade, porque é muito fácil. Pensa, ele comentou, né, sobre os médiuns interesseiros, e às vezes a gente fica pensando assim, mas nunca, se eu tivesse a mediunidade, nunca que eu faria isso. Será? Porque ele comenta, nem sempre a mediunidade, os médiuns interesseiros, eles vão querer dinheiro. Nem sempre essa troca é por dinheiro. Às vezes ele não cobra nada, mas ele adora que todo mundo vá lá ver ele e fala, nossa, o senhor fulano, nossa, resolveu os meus problemas, trouxe uma carta psicografada da minha mãe, né? Não que todos sejam assim, mas é o viés, né, que Kardec que aborda. Nem sempre o interesse vai ser de dinheiro, às vezes ele vai ser de poder, vai ser de posição social, né, vai ser de benefícios. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mediunidade ela é uma faculdade, ela é uma ferramenta, né, para a gente estar passando a encarnação, mas ela também vamos dizer assim, que ela é uma ferramenta cortante. Ela é uma faca, por exemplo. Ela não é uma colher que é inofensiva, ela é uma faca. A gente pode usar para o bem, para fazer ali receitas, né, cortar os ingredientes, ou a gente pode usar para ferir as pessoas e para ferir a nós mesmos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, e Kardec faz, né, esse alerta. E um alerta que ele deixa, e que é muito importante, ele já deixa logo no começo, né, no sentido de que
Não, o médium não pode ter vaidade. Médium não é autor de mensagem psicografada, não é autor de mensagem ditada. Médium é ferramenta, é caminho por onde aquela mensagem vai passar. E se ele estiver bem preparado, mais fidedigna vai ser essa mensagem. Se ele não estiver, ele vai colocar mais dele, né, dentro daquela mensagem, e aquilo vai ficando menos fidedigno ao espírito que relatou aquilo. Então, o médium é só caminho, ele é só aquela ferramenta do meio. E aí ele já coloca isso, que o que, né, atrai os médiuns para todos esses benefícios, né, da mediunidade, essas facilidades materiais, é essa cupidez, né, esse interesse mais vaidoso em cima, né, dessa facilidade, vamos dizer assim. Acho que é isso. Muito bom, Vanessa. Veja que um artigo de 1859 e super atual, né? O alerta, a orientação que Kardec dá nesse artigo, que é de 1859, continua sendo muito importante nos dias atuais. Médium tem que realizar o seu trabalho sem nenhum tipo de interesse que não seja simplesmente de auxiliar, de ajudar, praticar a mediunidade com Jesus, né? Muito bom. Então, olha, na linha de artigos aí dos primeiros que tratam de mediunidade, de fenômenos mediúnicos, nós gostaríamos, então, de passar a palavra à nossa convidada, Ana Carolina, de novo agradecendo, Ana Carolina, a sua colaboração, para falar do terceiro artigo dessa revista, que tem o título Fenômenos de Transfiguração. Fica à vontade, Ana Carolina. Isso mesmo, eu que agradeço de novo o convite. Eu já falei antes, né, com o Lenart, antes de começar, o tanto que é inspirado e muito importante para o movimento espírita, o estudo da Revista Espírita. E aí eu continuo nesse pensamento que vocês estavam sobre as mesas girantes, sobre os fenômenos físicos, né? Porque Kardec deixa claro que, quer queiramos ou não, é o ponto inicial da doutrina espírita, são as mesas girantes. E aí, estudando a Revista Espírita, e nesse convite, eu fiquei sabendo que tem as poltronas que falam, tem as mesas que giram, as poltronas que falam. E aí, o que é o meu artigo? Assim, né, o que eu vou falar sobre o artigo de Kardec que ficou para minha responsabilidade? É um fenômeno de transfiguração, que é o título que Kardec dá. E é esse trabalho de Kardec de codificar essa doutrina maravilhosa, né? A gente vê justamente como ele recebia as cartas, como ele recebia as comunicações espalhadas por toda a Europa, América, e esse trabalho mesmo, por isso tem que ser um espírito lúcido, um espírito crístico mesmo, igual no livro A Caminho da Luz, quando vai tratar da França, né, de 1804, quando Kardec reencarna, Emmanuel fala, um dos espíritos mais lúcidos do Cristo baixa à Terra, para trazer o espiritismo, porque precisa de muita lucidez, de muito estudo, muita entrega que a gente vê em toda a vida de Kardec. Então, ele recebeu uma carta de 1857, setembro de 1857, penso que ele já tinha acabado de publicar o Livro dos Espíritos, e ainda com 501 questões, né, que é só em 1861 que a gente tem o Livro dos Espíritos com todas as questões, e é um correspondente de Saint-Étienne, acho que é uma cidade lá, perto de Paris, não sei. E aí ele vai falando de um fato extraordinário que acontecia na família, que era as mesas giravam, as poltronas falavam, e que aí ele vai falando como que foi o processo, né? Os espíritos iam indicando, agora coloca um lápis ligado ao pé da poltrona. Agora você vai para a psicografia, que é o que o Edmilson falou. Agora você vai pegar o próprio lápis e vai começar a escrever. Não precisa mais de amarrar na cesta, na prancheta, na poltrona. Então a gente vê como que isso que aconteceu em Paris, nos salões de Paris, é aquele espírito que será derramado sobre a carne, né? Vossos jovens, vossos velhos profetizarão. Foi todo um fenômeno, né, de mediunidade espalhada ali para Kardec dar conta de ser aquele que iria codificar isso. Então olha o que chega para ele. Ele falou que eles ficavam fazendo isso por vários meses e que aí depois de ficar nessa questão de poltronas, de mesa girando, de lápis, e que não tinha um efeito muito sério, era mais assim uma brincadeira, era uma questão de ficar ali muito com palavras assim, sem perguntas, sem utilidade, a futilidade, a curiosidade vã.
fútil, que quando Kardec foi convidado para ver esse fenômeno, ele falou, eu não vou ver mesa que gira, mesa, né? Kardec demorou, teve a resistência de ir a esses salões, a acompanhar esses fenômenos, né? E aí, o que acontece? Eles indicam para uma jovenzinha, uma moça, que ela adormeça e ela se transfigura. Acontece o fenômeno de transfiguração na face dela, e ela tomava as vozes e os gestos de parentes mortos, dos avós que ela não havia conhecido. Ela também toma a face de um irmão falecido. Além disso, ela começou a falar um dialeto que não era do tempo dela, do tempo francês, lá do 1850, né? E aí, o amigo de Kardec falou, o que eu posso dizer é que a sessão havia, assim, tomado um rumo diferente. De mesas girantes passou a ter esse fenômeno. Aí ele falou, esse fenômeno repete-se constantemente da mesma maneira há 18 meses. Aí ele fala, mas somente hoje produziu-se sem a imposição de mãos para que a menina transfigurasse. E aí foi espontâneo. Então, aí Kardec vai estudar sobre isso na Sociedade Espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, lá com o apoio espiritual do São Luís, o Espírito São Luís, que está, né, em toda a codificação nessa parte. E aí, o que ele diz? Ele diz que é um fenômeno, ele fala, o caso de transfiguração de que acabamos de falar é real? Sim. Então, o Espírito São Luís diz que é sim. E aí ele vai perguntar como que produz esse efeito. Lógico que nós estamos aqui em setembro de 1857, foi publicado, né, em março de 1859, mas foi nesse período que veio essa carta. E aí ele fala sobre a ação do perispírito. Aí a gente vai ter as informações aqui do perispírito. E como a Vanessa falou, a gente fala, é só ciência, é muito chato, eu não quero estudar a ciência espírita. Aí ele vai falar das potências da nossa alma, que é a vontade. Porque é pela vontade do espírito que isso acontece. Porque ele pergunta qual a causa desse fenômeno. Aí ele fala a vontade do espírito. E é para tudo, para toda a nossa vida. O que nos falta é vontade, não é assim que está no Livro dos Espíritos? A gente não poderia vencer as nossas más inclinações? A gente tem um arrastamento. A gente está no planeta de provas e expiações onde o mal predomina. Então nós vamos ser arrastados para o mal. Porém, a gente consegue resistir. A gente tem todas as ferramentas para resistir. O que nos falta é vontade. Então, a vontade do espírito é que faz com que aconteça o fenômeno. Aí Kardec pergunta, todos os espíritos podem produzir esse fenômeno? Não. Nem sempre os espíritos podem fazer o que querem. E aí Kardec fala assim, mas essa mocinha, né? Era uma mocinha, como que ela transfigurou na pessoa do seu irmão tão frágil? Aí ele fala, não possui o espírito uma grande força? Aliás, é a do corpo em seu estado normal. Então, ele vai falar aquilo que a gente vê durante todo o estudo da doutrina espírita, do livro dos médiuns, né? Como que, às vezes, médiuns frágeis, mulheres franzinas, levantavam as mesas e, às vezes, homens vigorosos, né? Pessoas mais velhas não conseguiam e crianças faziam. Então, a mediunidade é algo que a gente precisa estudar muito, né? Então, a gente está só convidando vocês aí a acessarem a Revista Espírita para entender esse fenômeno. É raro, o Espírito São Luís diz é raro, mas o que acontece é o perispírito que assume uma forma. Aí Kardec fica, mas como é que fica o corpo? Como é que fica? O corpo também modifica? O que ele fala, mas ela falou vozes diferentes, é irmão, idoso, todos os tipos, né? E por 18 meses, pensa. E aí ele vem falar que não é uma ilusão, porque ele fala que, igual as mesas girantes que o Edmilson falou, todo mundo falava, não, é uma ilusão, vocês estão vendo a mesa suspensa, todo mundo tem aquela teoria, né? Todo mundo queria explicar e para falar que não era espírito, né? Então ele fala um pouco, que ele cita um pouquinho da resposta de São Luís sobre as mesas girantes, que está muito bem explicado no Livro dos Médiuns, mas a gente vê como que Kardec foi construindo essa teoria das manifestações físicas, que está no Livro dos Médiuns, com vários desses artigos que foram chegando para ele. Então, não é simplesmente, não, eu estou aqui em 1861, vou sentar aqui e vou escrever o Livro dos Médiuns. Não. 1857, 59, 58, foi um trabalho que ele foi construindo, verificando vários casos relatados, a fonte que vinha, tendo esse apoio do Espírito São Luís. Kardec se serviu de mais de 10 médiuns para que realmente trouxesse para a gente esse corpo doutrinário que está nas obras básicas, muito digno, né? Então é isso, aí ele vai falar, por último, para a gente encerrar, o papel do perispírito
nos fenômenos de aparição. Então, o papel da nossa vontade de operar essa modificação naquela menininha que aparecia como vovó, irmão e falava os dialetos, mas ele vem falar do perispírito como a chave do fenômeno da transfiguração. O perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se visível, que por sua extrema sutileza pode adquirir diversas aparências, conforme a vontade do espírito. Então, nós também estamos aqui para, com a nossa vontade, sublimar o nosso perispírito, que é isso, a gente retornar à parte espiritual com ele muito mais limpo, mais purificado, trabalhado através do que a gente vem fazer aqui na Terra, que é espiar esse nosso passado, através do corpo, do suor, do trabalho, a gente sublimar. E, aqui no caso, o perispírito atua. Então, Kardec, os espíritos dizem para Kardec, o corpo continua o mesmo, o perispírito é que muda. E aí nós temos o estudo do perispírito aí para a gente estudar sempre na doutrina espírita, porque ele é a chave das doenças, da mediunidade, de tudo, né? Do momento que a gente desencarnar, é o nosso corpo fluídico abençoado, que a gente está trabalhando ele aí há milênios e milênios, esse perispírito, e ele vai sempre nos acompanhar. Mas ele é chave importante nos fenômenos de mediunidade. Então, estudem mesmo a Revista Espírita, porque eu aprendi muito estudando, quero seguir essa playlist e acompanhar esse trabalho, porque acho que fica bem didático, eu acho que a gente precisa disso didático, porque senão a gente envolve outras coisas daqui, dali, mas se a gente falar, não, hoje é o mês de março, vamos voltar naquela ambiência lá de Paris, vamos voltar a 1859, né? Então, é muito bonito esse trabalho de vocês, parabenizo mais uma vez, porque me convidou ao estudo e acho que espero que convide a todos a fazer esse estudo aprofundado. Então, vou passar para o Lenarte. Muito obrigado, Ana Carolina, pelas considerações, pelo resumo. E por mais que possa ser considerado surpreendente, extraordinário, Kardec falou sobre isso, até questionando o Espírito de São Luís se era um fenômeno real, o de transfiguração, né? E realmente é um fenômeno raro. Mas vamos lembrar que na Bíblia, no Evangelho, nós temos lá o fenômeno de transfiguração feito por Jesus. Né? Então, Divaldo fenômeno... também que transfigura, né? Bezerra de Menezes também, né? Quando ele vai falar, né? Já tem, né? Muito bacana. Exatamente. Então, existem alguns relatos, alguns casos raros, sim, como é o da materialização também, né? De transfiguração. Muito bom. Então, vamos aí a mais um artigo, quarto agora, e eu fiquei responsável por falar sobre ele. É um artigo que tem o título Diatribes, e não é diabrites, não, é diatribes mesmo, né? É uma palavra que não é tão comum assim no nosso vocabulário, e essa palavra significa crítica severa e mordaz, né? E, naturalmente, não é a crítica que Kardec vai fazer, mas ele vai falar das críticas que o Espiritismo, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que ele, Kardec, particularmente, sofria naquela época, né? E a gente, assim, é fácil a gente imaginar, até vendo o que acontece nos dias de hoje, um certo preconceito que ainda existe com o espiritismo, o que era naquela época, quando Kardec trazia esses ensinamentos dos espíritos, e publicava livros, publicava revista, tratando desses temas que nós acabamos de ouvir aqui, né, de médiuns, de fenômenos mediúnicos, de fenômenos de efeito físico, qual foi a repercussão, né? E muitos se interessaram e estudaram, mas muitos criticaram, né? Kardec e a doutrina espírita nós temos até hoje muitos ataques à doutrina espírita, mas naquela época era ainda muito maior. Então essa palavra, esse título, diatribes, e inclusive era uma palavra usada aí para a significação da dissertação crítica que os filósofos faziam, né, de alguma obra, e aí Kardec usa essa palavra, mas ele não vai responder estas críticas. O que ele faz? Ele vai comentar simplesmente que muitos fazem ataques, críticas. Ele começa esse artigo falando assim: certamente algumas pessoas esperam encontrar aqui, na Revista Espírita, uma resposta a certos ataques pouco respeitosos, porque os ataques não eram com argumentos, e Kardec gostava disso, quando alguém apresentava um argumento contrário, mas uma crítica respeitosa, um argumento que podia se discutir, e ele inclusive respondeu vários desses na própria Revista Espírita, mas ele falava de certos ataques pouco respeitosos.
e que ele não iria usar a Revista Espírita ali para responder a ataques à sociedade, nós pessoalmente, os partidários do espiritismo, né, vítimas nos últimos tempos, ele comenta assim. Então eram críticas, deboches, piadas e ataques mesmo, né, que eram feitos à doutrina e a próprio Kardec, né? Então, na verdade, no artigo ele vai dizer assim, que essas pessoas que atacam, na realidade, prestam um grande serviço ao espiritismo. Olha como é que Kardec vai abordar. Em vez dele ir lá reclamar, ficar... Não, eles estão prestando um grande serviço, pois eles estão fazendo uma publicidade, uma divulgação do espiritismo, porque isso acaba despertando o interesse das pessoas. Kardec vai comentar nesse artigo que enquanto as pessoas estão publicando, porque eles publicavam críticas, publicavam piadas, faziam deboches, né, sobre aquilo que era publicado por Kardec, Kardec vai escrever na revista que quanto mais eles faziam isso, mais os livros espíritas eram vendidos, mais assinaturas da revista espírita eram efetivadas, né, assim como foi acontecer depois, em 1861, que foi talvez um dos maiores ataques que a doutrina espírita sofreu com aquele auto de fé em Barcelona, que a gente pode olhar como algo negativo, mas que na realidade foi algo muito positivo do ponto de vista de divulgação, porque as pessoas ficaram curiosas e interessadas em saber por que estavam queimando aqueles livros, o que aqueles livros continham para serem queimados, como na época da Inquisição. Então, da mesma forma, essas críticas eram vistas por Kardec como uma forma até de divulgar e de despertar o interesse das pessoas. Ele escreve um artigo muito respeitoso, não faz nenhum ataque, né, a ninguém. Kardec sabia que essas ideias, ele escreve isso no artigo, que essas ideias, os ensinamentos apresentados pelo Espiritismo atrairia muitos inimigos, né? Muitos ataques, ele sabia disso. E ele vai finalizar dizendo assim, qual que é a diferença entre aqueles que atacavam e aqueles que eram adeptos, ou a própria postura de Kardec. Ele escreve assim, há, entretanto, uma diferença capital entre eles e nós, eles, os que atacam, né? Não lhes desejamos o mal que nos procuram fazer. Olha a postura espírita, né? Porque compreendemos a fragilidade humana, e é somente nisso que a eles nos julgamos superior. Não nos rebaixamos pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme, por todas as paixões mesquinhas, mas nos elevamos pelo esquecimento das ofensas. Eis a moral espírita. Então, Kardec, a gente que conhece um pouco e admira nessa personalidade, esse caráter de Kardec, ele aproveita, inclusive, os ataques que sofria, não aproveita, não, mas ele, numa situação dessa, ele dá ensinamento, né, o ensinamento do que é a moral espírita. Não vou revidar, não. Né, ele reconhece a fragilidade daqueles que fazem isso, e reconhece, inclusive, que eles estão, de certa forma, colaborando, né, e que não há perdão das ofensas, né. Então, é um artigo bastante interessante nessa revista. E, na verdade, isso é 1851. Kardec vai sofrer ainda muitos ataques de doutrina espírita ao longo dos anos, né, e continua sofrendo. Muito bom. Nós vamos dar início agora a uma sessão que em todas as revistas espíritas Kardec coloca, que é intitulado Conversas Familiares de Além-Túmulo. E essas conversas familiares de Além-Túmulo, que é uma sessão da revista, ele traz a comunicação, a evocação de alguns espíritos e o relato, né, dessa evocação, que era feita geralmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e eles estudavam essas comunicações, as características dessas comunicações. Então nós temos aí 4 comunicações, a primeira delas, o Edmilson é que vai nos explicar. Fica à vontade, Edmilson. Muito bem. Essa primeira comunicação, Paul Gaimard, acho que é assim que se pronuncia, é um médico da Marinha, né, foi um médico da Marinha e viajante, naturalista, né? Ele faleceu em 11 de dezembro de 1858, repara, a Revista Espírita sai em março, mas ele faleceu em 1858, mas naquele mesmo mês, véspera de Natal, é que ele deu essa comunicação, que, na verdade, Kardec, a sociedade, junto com o senhor Sardô, que era amigo
desse Paul Gamard, né, invocaram o espírito. Quer dizer, menos de um mês ali, fizeram invocação e ele respondeu. Lembrando que toda essa invocação tinha equipe, né, São Luís trazia o espírito quando ele tinha condições, porque isso era um processo de aprendizado, né, para naquele momento da doutrina nascente. Aqui tem uma questão que vale a pena só ressaltar, que na revista Espírita, nessa tradução da Federação Espírita Brasileira, fala que ele faleceu, esse Paul Gamard faleceu com 58 anos, mas em algumas traduções da revista fala que foi com 64 anos. Eu tenho uma tradução do Salvador Gentili que fala que tinha 64, mas isso é só para chamar essa atenção, porque existe agora algumas diferenças, até pelo resgate dos documentos originais. Mas eu vou, então, destacar alguns pontos importantes dessa entrevista com esse espírito, sem estender muito, porque eu acho que cada resposta ali daria para a gente discutir muita coisa. Mas eu acho interessante algumas respostas que eles deram. Depois que há aquela invocação inicial, algumas perguntas que aconteceram eram o seguinte, o senhor Sardô pergunta para ele, tuas ideias... mudei aqui, desculpa. Tuas ideias sobre a natureza do homem modificaram-se? É interessante fazer essa pergunta para um espírito que tinha acabado de desencarnar. Mas ele respondeu que sim, né, muito. Como podeis avaliar? Né? Que pensas agora do gênero de vida que levaste durante a existência que acabas de deixar na Terra? Olha que pergunta interessante. Às vezes a gente não é capaz de avaliar. Demorei 10 anos em outra cidade. O que você pensa daquele período? Às vezes você não consegue. Ele tinha acabado de desencarnar e o pessoal assim mesmo estava questionando. Mas com certeza ele foi autorizado a participar porque estava em condições. A gente percebe ao longo das respostas, e até por esclarecimento, inclusive, do senhor Sardô, que ele tinha sido um homem de bem, uma pessoa que trabalhou, que desenvolveu bastante. Pelas respostas dele a gente percebe que era um espírito lúcido, então o período de perturbação dele foi bem pequeno, ele rapidamente encontrou essa lucidez, e por isso que menos de um mês depois estava conseguindo dar essa entrevista, vamos dizer assim, essa manifestação. Ele fala, estou contente porque trabalhei. É uma lição. Então, ele estava bem e contente, lúcido, porque trabalhou. Às vezes nós temos um grupo de estudo, sabe, Ana Carolina, na terça-feira, que eu ajudo a coordenar, que a gente estuda as obras de André Luiz. Então, nós fizemos todo o caminho, fizemos toda a sequência, e agora nós estamos recomeçando com o nosso lar. E a gente escolhe, as pessoas perguntam assim, nossa, mas o que vai acontecer? Será que eu vou para o umbral? Será que eu vou para o nosso lar? A pessoa ainda tem essa visão, né, de nosso lar como um céu, aquela coisa toda. Né? E a doutrina é muito clara em vários pontos. Né? É o que você faz hoje que importa. E esse é o céu. Você está construindo o céu aqui agora. Mas é interessante essa resposta. Outro ponto que eu destaquei aqui é o seguinte, algumas perguntas que vêm em seguida. Ó. O homem que se esforça moralmente mais que intelectualmente age melhor do que aquele que se liga, sobretudo, ao progresso intelectual e negligencia em si o progresso moral? Nós temos uma resposta no Livro dos Espíritos muito curiosa, que Kardec pergunta o que vem primeiro, se é o desenvolvimento moral ou o desenvolvimento intelectual. Os Espíritos respondem que é o intelectual, o que é estranho. Às vezes fala, não, mas tem que evoluir o moral. Não, mas você não evolui o moral se você não entender por que você está passando por aquilo. O despertamento moral vem na hora que você entende aquele sofrimento. Então, primeiro vem a inteligência, depois o moral. Mas, supondo que você vai fazer um esforço de seres conscientes para desenvolver, o espírito pergunta, na verdade, o senhor pergunta para ele o que é o melhor, desenvolver o intelectual ou moral? Se desenvolver o moral é melhor. Sim, quer dizer, o primeiro, o desenvolvimento moral. O progresso moral é mais importante. Deus dá o espírito como recompensa aos bons, enquanto o moral deve ser adquirido. O espírito aqui no sentido desse desenvolvimento intelectual. Você tem capacidade de desenvolver, mas o moral é uma coisa que leva tempo, porque você precisa ter na lei de sociedade o contato com as pessoas, passar pelas dificuldades, que o intelectual traz também, mas geralmente a gente sofre muito mais para evoluir nessa questão moral, tem essa dificuldade. Então, é melhor. Mas por que eu estou dando destaque a essa pergunta? Porque ele vai voltar depois, mais à frente, falando que se ele pudesse voltar, ele gostaria de desenvolver intelectualmente. E aí o senhor Sardô faz esse questionamento. Peraí, mas você não falou lá que o moral é o melhor? Não, o moral é o mais importante, mas eu gostaria de voltar e desenvolver mais intelectualmente. Em outras palavras, é isso que ele faz. Quer ver? Ó?
mais à frente ele fala, veja bem, aqui para dar uma palhinha, né? E obviamente a visão aqui é o destaque daquilo que me chamou a atenção. Mas tem partes interessantíssimas que tratam de outros assuntos que ele questiona, mas eu estou dando destaque a essa questão do desenvolvimento do intelecto moral, que é muito curioso nessa pergunta. Tivesse na Terra outras existências além da última? Sim. Esta última é consequência da precedente? É uma pergunta até meio de iniciante, né? Todas têm, mas ele responde: não, houve um grande intervalo entre elas, né? Mas depois ele vai dizer que aí o espírito ele volta a perguntar, fala, não, é claro que tem conexão, a gente não é um buraco, né? A coisa é uma linha contínua de evolução, mas como as duas encarnações tinham sido muito distantes, não tinha uma correlação direta quando a gente vê aqueles romances de causa e efeito, que a pessoa fez numa outra vida, volta ali em sequência, ele não percebia isso. Mais à frente, e aí já vou para encerrar, né, para não ficar estendendo muito, são 28 perguntas, né? Olha que interessante. Ele fala assim, ó, em sua última existência, houve simultaneamente um progresso moral e intelectual? Sim, sobretudo intelectual. Poderia dizer-nos qual foi o gênero de tua penúltima existência? Fui obscuro. Porque todo mundo quer ter sido alguém importante, né? Ele conta, não, eu fui uma pessoa obscura. Tive uma família que tornei infeliz. Mais tarde, o espiei amargamente. Mas por que me perguntais? Isso já passou e agora me encontro em novas fases. Então, ele tem uma encarnação anterior, essa que demorou um tempo para ele voltar nessa, né, como marinheiro, como Paul, né? Nessa encarnação, ele teve uma família, depois o Sr. Sardô fala que ele foi uma pessoa que não teve família, ele morreu solteiro, ele não casou, não constituiu família. Então, ele teve uma família, e isso tem uma relação interessante, apesar da distância, né? Ele teve uma família que não soube valorizar. E ele sofreu muito com as consequências disso. Olha que interessante. Espera-se encarnar dentro de pouco tempo? Essa pergunta também é muito curiosa, né? Porque não fazia nem um mês que ele tinha desencarnado. Então, você vai reencarnar rápido? Não. Antes eu quero pesquisar. Quero estudar, né? Gostamos desse estado de erraticidade porque a alma tem mais domínio de si. O espírito tem mais consciência de sua força, a carne pesa, obscurece e entrava. Mas aqui nós estamos falando de um espírito que já tinha um grau de lucidez para perceber isso, né? E aí, para encerrar minha parte, né, mais à frente ele pergunta assim, questionado, que gênero de existência pedirás a Deus? Aí quando ele fala a continuação desta última, o maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais, né? E aí o amigo ainda questiona, mas você não falou que o moral é mais importante? Né? Ele falou assim, meu coração ainda não se encontra bastante formado para bem poder apreciar as outras. Quer dizer, para ele, o viver o continuamente estudando era o que trazia prazer. E aí termino aqui dizendo o seguinte, no final, nas considerações que é feito pelo Sr. Sardô, ele vai usar isso como elemento de identificação do espírito. Porque diz que é curioso ver o espírito falando que quer voltar, que quer estudar, que quer continuar estudando do lado de lá, porque isso foi ele em vida. Quer dizer, é um elemento de assinatura moral, intelectual aí do espírito. Muito legal essa entrevista. Aliás, essa parte de evocação, né, que não é muito nosso hábito nos dias atuais, e tem toda uma restrição, porque não é que não se deve, Kardec fez, mas tinha todo um contexto. É muito interessante quando a gente estuda... porque na obra básica tem, mas ela não é tão exaustiva como é explorado na Revista Espírita. E essa aí, Edmilson, foi realmente esse laboratório de Kardec, né? Essas evocações com a comunicação com os espíritos, é onde ele conseguia identificar, através das respostas, dos tipos de espíritos que se comunicavam. Você chamou atenção para alguns tipos de perguntas que são curiosas, a gente vê que algumas perguntas, elas geralmente ou frequentemente são formuladas. Por exemplo, como você perguntou, você vai reencarnar, está planejado para você reencarnar? Tem várias dessas perguntas que se repetem a vários espíritos, que é justamente para ele comparar as respostas, avaliar o que o espírito, a condição de um, de outro, né? Esse foi o grande laboratório. Bom, nessa revista nós temos mais 3 evocações, tem a segunda agora, que é a senhora Reynaud, eu também acredito que seja essa a pronúncia, mas a francesa, Ana Carolina, vai confirmar se é esta pronúncia ou não. Eu vou ter que achar o dialeto francês aqui de uma existência,
Renoir, Reinaldi, mas é isso mesmo, essas evocações são muito importantes, né? Tiveram muita utilidade nesse laboratório, até porque Kardec fez essa ciência, né? De ir se repetindo. Então, aqui nessa senhora Renaud, ele vai falar de ocupação dos espíritos e vai falar do sonambulismo, temas que ele trabalha, né? Tem um capítulo no Livro dos Espíritos só para falar de sonambulismo, êxtase, sonos e sonhos. Depois Kardec faz um resumo sobre isso. Então, eu vou falar bem rápido, porque são 38 perguntas que são feitas. Então, não tem como a gente explicar tudo. Então, esse artigo é preferível mesmo que vocês leiam. Já convidamos a ler toda a Revista Espírita e acompanhar o estudo online, mas tem muita informação, porque ela era uma sonâmbula em vida, ela faleceu há cerca de 1 ano, era iletrada em seu estado natural, mas tinha uma lucidez notável, sobretudo em questões médicas. Então, a gente vê a atividade do espírito, além desse corpo físico, que pode mostrar um progresso intelectual limitado para o mundo aqui, iletrada, porque não saberia, né, o alfabeto francês, falar o francês ali, né, pelo que ela era falecida numa cidade francesa chamada Annonay. Então, mas ela tinha conhecimentos. E esses conhecimentos vêm de onde? Aí é o que o sonambulismo explica, que é um médium sonâmbulo, ele está ali sofrendo a intervenção de um espírito que se comunica através dele. Mas além dela falar sobre o sonambulismo, a lucidez sobre o sonambulismo, ela também vai falar de outros assuntos, sobre as ocupações que ela faz. Porque na questão 38, quando ela vai despedir, aí Kardec pergunta, o que você vai fazer agora? Tipo assim, né? O que você vai fazer aí depois? Deixando-nos agora, você vai para qual lugar? Aí ela fala as minhas ocupações. Aí ele fala, poderia dizer-nos quais são essas ocupações? Então, tem outra parte do Livro dos Espíritos que trata ocupações e missões dos espíritos. Então, olha, esse laboratório que gerou o Livro dos Espíritos para a gente poder ter acesso a todas aquelas perguntas. Aí ela fala assim, como vós, tenho algumas. Então, Ednilson e demais amigos, a gente não precisa ter medo se a gente vai para o nosso lar umbral, porque ela vem dizer aqui que a vida terrena com a vida espiritual é a mesma coisa. Ela vai dizer isso, é a mesma coisa. Então, igual nós estamos aqui no domingo, ocupados nessa alegria em estudar, ela também tem as suas ocupações. Ela fala, olha, primeiro procura instruir-me. Então, olha a importância do intelecto também do outro amigo aí que foi evocado, né? E para isso, frequenta a sociedade dos que são melhores do que eu. Como entretenimento, olha que bonito, faço o bem. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, vou final de semana, né? Vou fazer o lazer, vou fazer nada, vou maratonar série. Não que não seja uma delícia, né, gente, as séries. Não estamos condenando, mas, né, dá pra gente maratonar a série, mas também fazer o bem. Até porque muitas séries nos instruem muito, né, de forma histórica e psicológica, mas o entretenimento dela era fazer o bem. Porque a gente sabe que tem muita dor, né? Dor no nosso lar. Às vezes a gente está ali, não vendo que seu parente está ali precisando, né? Da sua atenção. A gente vê esse espírito antes aí que o Edmilson falou, que não valorizou a família, né? Então a gente tem que fazer como entretenimento. Achei muito interessante. Olha que lição dessa sonâmbula. O meu entretenimento é fazer o bem. Eu me instruo, fazendo o quê? Busco quem sabe mais. Como entretenimento, faço o bem. E minha vida se passa na esperança de alcançar uma felicidade maior. Não temos nenhuma necessidade material a satisfazer e, consequentemente, toda a nossa atividade se volta para o nosso progresso moral aí, Edmilson. Então, a gente dá para fazer esse progresso moral, que a gente tem tanto medo mesmo, né? A gente quer só saber, mas não quer ser, né? É isso que é difícil. E aí você vê que ela tem essa oportunidade no plano espiritual. Mas ela diz aqui que é praticamente assim, não tem linha de separação. Ela fala assim, não há uma separação tão absoluta quanto pensais, do encarnado para o desencarnado, da terra para o umbral. O umbral começa na terra. Está lá no nosso lar, o umbral começa na terra. Então, ela diz assim, ele chega nessa pergunta, nesse questionamento, que ele pergunta se a lucidez sonambúlica dela é maior agora ou quando ela estava encarnada. Aí ela diz que é maior agora, mas que ela tem lucidez igual ela tinha antes. E ela fala também que muitos são sonâmbulos sem saber. Ela diz assim, por que então nem todos são sonâmbulos? Aí ela diz assim, é que ainda ignorais que todos vós os sois sonâmbulos, mesmo durante o sono e em vigília, embora em graus diferentes. Então, assim, é uma comunicação que eu fiquei, assim, com muita coisa aqui para entender, para estudar,
então não vou me alongar. Ela fala da faculdade da mediunidade, que é uma faculdade que Deus nos concedeu, né, que a Vanessa falou, não é um dom, né, dos médicos interesseiros, é uma faculdade, e que a boa ou má utilização é que vai garantir essa nossa lucidez e felicidade ao despertar no plano espiritual, porque ela estava bem lúcida, ela fala que já se reconheceu, assim que ela desencarnou, ela se reconheceu imediatamente cercada de amigos. Olha que bênção, né? A gente ter, né? Não ir para um umbral e ficar ali igual o André Luiz demorou 8 anos para encontrar o Clarencio, né? E o Clarencio achou ele rapidinho. E aí outra coisa que ela pergunta, que Kardec pergunta, é se ela está vendo eles com que visão. Então ela fala, eu vejo vocês, mesmo se vocês estiverem no escuro, eu vejo até melhor. Ela diz, tendes consciência da obscuridade? Sei que ela existe para vós. Para mim não está nada obscuro, né? Então, assim, é muito bonita. Ela vai falar de poder magnético, ela vai falar de fluido nervoso, vai falar de muita coisa. E eu tenho certeza que essa comunicação deu muito material para Kardec elaborar o Livro dos Espíritos, que é muito importante a gente estudar, né? Sobre sono, sonhos, êxtases. O nosso sono é muito importante, tanto para o corpo físico, a medicina, né, nos fala, tanto que a gente tem que ter o nosso repouso, mas que o espírito está sempre ativo. Então, e ela ainda vem falar que eu ficava imaginando assim, não, então na hora do sono eu vou tentar, né, me instruir no plano espiritual. Mas ela vem falar que na vigília você pode ter o sonambulismo. E você estar ali num grau, uma hora menor, mas você está ali como sonâmbulo. E que a nossa faculdade seja para o bem, que o nosso entretenimento seja fazer o bem, inspirado aí nessa sonâmbula, para que a gente possa ser esse instrumento vivo e operoso da paz e do amor. Acho que é o que todos nós buscamos. Então é isso, mas assim, eu resumi muito pouco, leiam na fonte, porque tem muita informação. 38 perguntas e respostas de muitos assuntos tratados nessa evocação. Olha, Carolina, que bom que o entretenimento dela era se instruir e fazer o bem, né? Porque tem outra ordem de espírito aí que se perguntar, o entretenimento é fazer o mal, porque tem desses também, né? Então ela está se entretendo, fazendo o bem, se instruindo, né? Muito bom. Excelente, gente. Puxa vida, como é que o tempo passa, né? Olha lá, já estamos quase, parece que alguém apertou o 2x aí do WhatsApp e acelerou tudo aqui, ó. Vamos lá. Nós temos ainda um outro artigo que eu vou comentar agora, que é intitulado Itote. Ele é um chefe tahitiano. Itote, chefe tahitiano, que é o espírito que foi evocado. E o curioso nessa manifestação é que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos existia um oficial da Marinha, e esse Itote foi chefe deles. O Itote já havia desencarnado, e era o único que conhecia o Itote, né, que conviveu com ele no Tahiti. E aí ele pede para evocar esse espírito. Então, essa comunicação não tem assim uma comunicação com um conteúdo doutrinário, são uma evocação com perguntas pessoais sobre temas relacionados à missão desse espírito, né, quando ele estava encarnado no Tahiti, e que esse oficial da Marinha, que era membro da Sociedade Parisiense, conhecia. Então, ele próprio formulou algumas perguntas que ele foi respondendo. Kardec faz uma observação, né, quando vem as perguntas, o próprio Kardec faz uma observação que, a respeito, né, de tratarem de informações específicas, não eram informações assim banais, informações gerais que qualquer um poderia responder, mas que eram respostas que foram confirmadas por esse membro da Sociedade Parisiense, as informações que o espírito deu, algumas delas sobre recompensas, sobre condecorações que ele houvera recebido, né, no seu trabalho, muitas informações específicas que ninguém ali poderia saber, que a médium não conhecia, e que esse membro da sociedade veio a confirmar todas aquelas informações. Então, Kardec chama atenção para isso, para a identificação, né, conseguir identificar o espírito pelo tipo de resposta e pelo conteúdo das respostas que foram confirmadas depois. E aí, inclusive, em relação a essa questão, essa mesma questão, no artigo que foi explicado pela Ana Carolina, Kardec pergunta também a esse espírito, quais as vossas ocupações na vida errante, quer dizer, no mundo espiritual, enquanto está aguardando outra encarnação? E a resposta é, instruir-me. E o espírito diz que se instrui através do trabalho também.
E Kardec faz uma observação logo depois dessa resposta. Kardec escreve assim: essa resposta é quase geral em todos os espíritos errantes. O que se acham mais avançados moralmente acrescentam que se ocupam em fazer o bem, que foi o que a Ana Carolina acabou de explicar, né? Assistindo os que necessitam de seus conselhos, ou seja, auxiliando aos que necessitam de seu conselho. E um outro ponto, porque também são várias perguntas, mas esse espírito, no término dessa evocação, ele se despede, né, dizendo: adeus, trabalhai e pensai. E aí, a pessoa que conhecia disse que era uma saudação que era comum dele usar. Né? Tem pessoas que têm algum tipo de saudação, né, de forma de se expressar, e ele vai dizer que essa frase, né, adeus, trabalhai e pensai, era uma forma muito comum desse espírito, que só ele conhecia, também de se apresentar e de se manifestar. De forma que eles confirmavam a identidade do espírito comunicante, né? Dentro desse laboratório aí de Kardec. Muito bom. Nós temos agora mais um que vai ser explicado pela Vanessa, que é um espírito travesso. Aqui nós temos uma dinâmica aqui que cada um escolheu. Vanessa, você escolheu isso aí por alguma afinidade com o espírito travesso? Acho que não, né? Olha, Leonardo, eu olhei o nome e falei assim, nossa, esse aqui parece divertido, vou escolher esse. Bom, é uma história curta e ela também, como a do Leonardo, não traz, né, muitas informações, né, de doutrina, né, mas traz algumas reflexões. Então, eu vou contar para vocês, resumidamente, parte da história, vou deixar algumas partes misteriosas, que vocês vão ter que ler para descobrir. Então, conta, né, que o senhor J, que era um membro da Sociedade Espírita Parisiense, que Kardec fazia parte, ele relata ter visto muitas vezes chamas azuis passeando no seu leito, né, na hora de dormir, e resolve, conversando lá com o pessoal da sociedade, evocar o espírito que estava por trás desse acontecimento. E aí ele começa a tecer um diálogo, né? Na verdade, Kardec começa conversando com o espírito, e só que a gente já percebe como o espírito é rude, né? Como ele é diferente, assim, um pouco direto. E aí ele já pergunta, né, pro Kardec, não, mas o que você quer comigo? O que te importa eu, né? Eu não tô fazendo nada com você, não estava nem na sua casa. E aí logo o senhor J assume, né, as perguntas para conversar com o espírito. E a gente percebe bastante, você só de olhar as respostas do espírito, você já vê que um espírito de luz não é, né? Ele realmente é um espírito diferente, um pouco próximo, assim, um pouco mais próximo, assim, de nós, né? E aí, o senhor, uma coisa que eu achei interessante é que o senhor J pergunta, né, mais para frente do diálogo, pergunta para o espírito se ele saberia o que é perispírito. Né? E ele fica assim, perispírito? O que é isso? É um tipo de vento, né? Ele não sabe o que é perispírito. É muito engraçado, porque pensa que esse espírito estava manipulando algum tipo de fluido para fazer aparecer as chamas azuis ali, né? No leito do senhor J. Mas ele nem sabia o que ele estava fazendo. Né? Para a gente ver como que é um processo, mas que até os espíritos mais atrasados, dependendo, né, do processo ser básico ali, ele consegue manipular o fluido através da sua vontade, sem nem perceber o que ele estava fazendo. Então, quando eu li a resposta, eu falei assim, nossa, é até engraçado, né, de se ler, que você vê a pessoa fazendo e fala, nossa, ela não sabe nem o que é. Então, é uma comunicação interessante, ela é curtinha, né, e ela traz para nós essa reflexão. Às vezes a gente tem dúvidas, até a Ana Carolina falou um pouquinho sobre isso, né? A gente tem dúvida de como são os espíritos que vão se comunicar no trabalho mediúnico. Nossa, será que eles são assim, né? São assados, são diferentes? Gente, são a gente, né? Somos nós, só que lá do outro lado. Então, esse espírito estava mostrando ali quem ele era, a mesma pessoa, só que ele estava desencarnado. Né? E no meio da conversa, o senhor J pergunta, mas qual é o propósito? Por que você estava lá, né, na minha cama? Sabe para quê? Vocês vão ler.
Leiam e descubram que ele responde por que ele estava lá na cama do Sr. J soltando aquelas chamas, né, azuis. E no final, né, no finalzinho, o espírito fica um pouco irritado com tantas perguntas do Sr. J, né, depois que ele já falou demais, já revelou muitas coisas, e ele vai embora. Assim que nem a gente, quando é contrariado nas nossas conversas, que a pessoa não concorda com a gente vira as costas e fala, não quero mais conversar sobre isso, não. Então, gente, ó, o espírito do plano espiritual, igualzinho a gente mesmo, não tem nem o que tirar nem pôr. Sai do grupo, né, Vanessa? Se é contrariado, sai do grupo hoje. O espírito errante, ele fala assim, ele ameaça encarnar. Fala, vamos embora daqui, agora eu vou encarnar, porque eu briguei com você, né? Mas eu gostei da sua estratégia aí, Vanessa, isso é estratégia de marketing, né? Deixou uma curiosidade aí para o pessoal depois pesquisar na Revista Espírita. Muito bom. Vamos lá. O último artigo, ele é intitulado Plínio, o Moço. Ele se trata de uma carta que é publicada por Kardec, uma carta deste espírito, Plínio, um espírito que vivera em Roma no ano 100 depois de Cristo. Então veja que nesse caso é um espírito, a gente falou aqui de alguns dessas evocações, que há pouco tempo, alguns espíritos conhecidos de um, de outro, mas não eram espíritos assim tão conhecidos. Esse é um espírito que viveu em Roma, lá durante o império do rei Trajano, foi um espírito que defendeu a causa dos cristãos perseguidos lá durante, pelo Império Romano, e ele vai relatar 3 casos distintos, né? Assim como a Vanessa, eu não vou contar detalhes desse caso aí para ficar a curiosidade, são 3 casos distintos, mas o que existe de comum entre eles é que nos 3 casos tem fenômenos de aparição de espíritos ocorridos àquela época, né? Aquela época. Inclusive um deles com um escravo, que é o espírito que já havia desencarnado, de um escravo que aparecia acorrentado, né? Bastante interessante. Então, depois da publicação dessa carta, nesse mesmo artigo, Kardec faz uma evocação a esse espírito Plínio, faz uma série de questões a ele, né? Responde várias questões. Esse espírito fala, inclusive, dessas evocações que, naquela época, era considerado por ele, e ele estava encarnado, quando ele presenciou essas aparições, eram considerados fatos surpreendentes para eles. E ele comenta que agora, naquela época, na época de Kardec, 1859, eram bem comuns e aconteciam diariamente, né? Então, assim, resumidamente, este o artigo, interessante, são 3 casos de aparição, e no final deles tem, então, essa evocação ao espírito Plínio, com uma série de perguntas também, tá? Então, meus amigos, eu acho que nós, com isso, cumprimos o nosso objetivo aqui, que era, como nós dissemos no início, de apresentar, de forma resumida, os artigos contidos na Revista Espírita de março de 1859. A Revista Espírita está disponível gratuitamente na internet, para aqueles que não têm, basta procurar no Google, Revista Espírita, pode colocar, inclusive, Revista Espírita, março de 1859. Vai encontrar facilmente e vai ter acesso a esses artigos completos, né, e de forma detalhada. Nós agradecemos muito Ana Carolina, Vanessa, Edmilson. Infelizmente, o nosso tempo corre muito rápido, já passamos do tempo previsto. Seria muito interessante, muito gostoso se a gente pudesse até comentar um pouco mais cada um desses artigos, mas, como eu disse, cumprimos aqui o nosso objetivo de apresentar resumidamente. Agradecemos a todos que nos acompanharam também nessa publicação, e para encerrar, nós vamos pedir então a Ana Carolina para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo pela colaboração e participação de todos. Isso, agradecemos então ao convite, a participação de todos, aos que estão assistindo online, aos que irão assistir e acompanhar, né, essa playlist, e a gente agradece imensamente a permissão da espiritualidade para podermos adentrar nessa ambiência espiritual tão valorosa, que é essa França, essa cidade de Paris, onde Kardec e seus colaboradores trabalharam arduamente, com alegria, com respeito, com nobreza
e com cuidado por essa doutrina, com cuidado com todos aqueles que foram evocados, de espíritos felizes superiores aos mais endurecidos, todos concorreram para essa obra. E em especial quando estamos aqui reunidos nesse propósito iluminado de estudo da Revista Espírita, nós agradecemos nessa prece essa oportunidade e pedimos ao Mestre Jesus, que conduz esse planeta e conduz as nossas vidas, que estenda as bênçãos que foram trabalhadas, movimentadas nessa 1 hora valiosa que tivemos, e chegue a esses corações evocados, relembrados aqui. A Kardec, nosso missionário, nosso tradutor, nosso codificador aí de tanto trabalho, de tantas evocações. Com alegria também, pedimos nessa prece para que todos os núcleos de fraternidade e amor, como Nefa aí em Itajubá, mas todos esses núcleos na nossa Minas Gerais, recebam nesse momento essa prece. A prece pelos tarefeiros espíritas, a prece pelos médiuns, pelos coordenadores de juventude, de infância, a todos aqueles que estão nesse momento abençoado com essa tarefa de propagar o Espiritismo, que seja uma tarefa de união, fraternidade e amor entre os companheiros das diversas cidades, mas que, sobretudo, te pedimos nessa prece, Mestre Jesus, para que estejamos cientes da importância desse trabalho, começar em nossos corações e na nossa mente, pelo estudo constante do Espiritismo e do Evangelho, mas pela prática, em fazer o bem a quem quer que seja, em sermos úteis todas as vezes que a vida nos convocar. E isso acontece todos os dias, com a graça de Deus, sempre apostos para servir, abençoar e amar. Que assim seja.